Aula 16, e o título da nossa aula de hoje não poderia ser outro, é Despedida, porque concluímos hoje o nosso curso. Então, muito obrigado a vocês que acompanharam aqui presencialmente o curso, as 16 aulas. Obrigado a vocês que acompanharam pela internet e assistiram às aulas. Muito obrigado e parabéns. Sei que foram muitos desafios a serem superados e eu tenho a expectativa do fundo do meu coração que esse curso possa ter contribuído para a sua edificação, para o aprimoramento dos seus conhecimentos a respeito da vida tão significativa de Jesus, mas, acima de tudo, minha oração é para que esse curso possa ter contribuído para que você, através do personagem que estudamos, Jesus Cristo, tenha sido aproximado de Deus, tá bom? Durante esse curso, as nossas 15 aulas até aqui, nós tivemos a oportunidade de conhecer muita coisa sobre Jesus, inclusive sobre o Jesus histórico. Nós sabemos agora aonde ele nasceu, conhecemos as cidades onde ele viveu, como era a vida na época, temos um pouco de detalhes sobre a sua infância, sobre o seu ministério, estudamos com bastante profundidade alguns acontecimentos significativos da sua vida, conhecemos de uma perspectiva geográfica o contexto de sua vida, do país onde viveu, sabemos que ele existiu, nasceu, viveu, sabemos que ele padeceu, sofreu, morreu, e na última aula nós começamos a juntar alguns indícios que nos apontam que ele também ressurgiu. Ele morreu sim, mas ele venceu a morte e ressuscitou. Vamos aqui fazer agora uma sistematização desses indícios que nós começamos a juntar. O primeiro indício que nos confirma, nos traz a convicção de que ele realmente não ficou morto é a tumba vazia. Esse é o primeiro indício. Então nós vimos isso, que quando Mateus ele escreveu o seu evangelho, cerca de 30 anos depois do acontecimento, não havia nenhuma dúvida nas terras de Israel, na cidade de Jerusalém, de que a tumba ficou vazia. Cadáver não havia, cadáver não tinha. Então esse é o primeiro indício que nós juntamos. A tumba ficou vazia. Um outro indício que nós acrescentamos a esse é que a versão oficial, histórica, a versão que se divulgou para tentar explicar a tumba vazia, ela não é convincente, ela é ilógica, ela não se sustenta. Então, está aí mais outro indício a respeito da ressurreição. Caminhamos ainda, descobrindo outras evidências. Uma outra que eu quero lembrar vocês é que a narrativa a respeito da ressurreição, ela contém elementos que não caracterizam uma ficção ou uma história lendária. Se alguém está inventando uma história e ele pretende que essa história cole e que essa história seja divulgada, ele vai omitir dessa história fatos que possam desabonar ou trazer descrédito para essa história. E na ressurreição de Jesus é exatamente o contrário. Não sei se vocês observaram isso na aula passada. Quem são as primeiras testemunhas a respeito da ressurreição de Jesus? As mulheres são as primeiras testemunhas. Logo elas que, na sociedade judaica do século I, não podiam sequer servir de testemunhas em tribunais. Elas não seriam utilizadas como testemunhas de um fato tão importante se essa história tivesse sido inventada, vocês concordam? O autor que quer dar credibilidade para uma história, que quer criar uma lenda, ele teria colocado aí outros elementos. Outra coisa interessante para a gente pensar é que nessa história, aqueles que, entre aspas, poderiam se tornar
os heróis, que são os apóstolos, eles aparecem como sendo os primeiros descrentes, os primeiros incrédulos, os primeiros que não acreditaram na ressurreição. De novo, se alguém tivesse inventando uma história, esse fato não apareceria, né? Ele só aparece se for realmente uma verdade. Então, temos aí um outro indício. Mas eu quero agora trazer para vocês aquele que, para mim, é o maior de todos os indícios, o maior elemento lógico que comprova que a ressurreição realmente aconteceu. Nos anos seguintes, gente, um a um, todos os apóstolos, eles deram a sua vida por anunciar a ressurreição de Jesus. Todos eles se tornaram mártires. Passaram por sofrimentos terríveis, mortes terríveis e cruéis. Eu fico pensando, se isso fosse uma mentira, vamos supor que esse grupo de apóstolos agora, chateado da vida de ter perdido o seu mestre, aquele no qual eles depositaram todas as esperanças, eles fizessem um combinado entre eles. Olha, nós vamos inventar, nós não vamos sair por baixo não, vamos inventar que Jesus ressuscitou e nós vamos levar essa história para frente. Será? Que combinado é esse que levaria as pessoas à morte, mas não voltavam atrás? Muitas vezes convidados simplesmente a dizer, eu renuncio a tudo que eu anunciei, e isso seria suficiente para permanecer vivo. Eles não voltavam atrás. Às vezes, gente, alguns deles viram as suas famílias, os seus filhos, as suas esposas serem queimados, serem torturados, serem decapitados, serem jogados às feras, e ainda assim mantiveram a afirmação de que Jesus era o Cristo e que ele ressuscitou dos mortos. Seria possível, gente? Não foram apenas 5, 6, 12, foram centenas de pessoas que passaram pela mesma experiência. Algum tipo de combinado mentiroso resistiria? Então, sempre que me assalta alguma dúvida lógica, eu me lembro disso, né? Seria impossível isso acontecer se realmente a ressurreição não tivesse acontecido. Os discípulos, os apóstolos, tinham certeza que a ressurreição aconteceu. Com todas essas evidências, eu não posso dizer que a questão está plenamente resolvida. As evidências nos dão um conforto intelectual, mas ainda haverá sempre haverá espaço para a convicção das coisas que nós não vimos. Nós não vimos isso. Não tivemos esse privilégio de ver lá, né, no século I, todos os fatos acontecendo, a vida de Jesus, a ressurreição. Então, como Jesus disse lá para Tomé, terminamos a aula passada assim, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então, sempre haverá espaço para a fé. As evidências não resolvem tudo, né? E é exatamente nesse ponto que nós continuamos a nossa aula de hoje. A gente estava estudando os diversos encontros que o Jesus vivo teve após a ressurreição. Já falei para vocês que esses encontros aconteceram durante 40 dias, em vários lugares. Aconteceram em Jerusalém, aconteceram no Monte das Oliveiras, aconteceram no Mar da Galileia, né? Jesus apareceu no caminho de Emaús, vimos na aula passada. Jesus apareceu em diversos lugares para diversas pessoas, mais de 15 encontros, né, com o Jesus ressurreto. Então, nós vimos vimos aí 4, e terminamos falando do encontro que Jesus teve com todos, quando Tomé estava presente. Depois daqueles dias, os discípulos, seguindo a orientação de Jesus, que os encaminhou, ordenou que eles fossem para a região da Galileia, e lá encontraria com eles de novo, eles então deixam Jerusalém e eles vão para a região da Galileia. E lá é possível que tenham se passado alguns dias. E os discípulos, os apóstolos, estão muito perdidos ainda. Eles sabem que Jesus ressuscitou, eles já tiveram um encontro com ele, mas eles não sabem bem o que fazer ainda. O que eles vão fazer com essa notícia? Eles devem permanecer, aguardar. Eu percebo uma inquietação deles aqui, quando Pedro
que tem uma certa ascendência sobre o grupo, é um dos líderes. Ele chama alguns dos apóstolos para, além dele, outros 6, para pescarem no Mar da Galileia. E eles se juntam, então, esse grupo de 7, e eles vão para essa atividade. Você pode pensar até que isso é uma coisa normal, ainda mais considerando que Pedro era um pescador e que no grupo ali existem outros pescadores. Mas a maioria das pessoas que têm estudado esse texto entende que tem uma dica aí de uma inquietação tão grande deles que eles partem para alguma coisa que já não pertencia mais a eles. Eles haviam sido pescadores, mas Jesus, quando encontrou com eles, convidou eles a abandonarem aquela atividade. Jesus falou: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Mas agora, de certa forma, parece que Pedro está querendo voltar. Estão entendendo? Parece que ele está procurando um retorno para aquilo que ele fazia, que ele sabia fazer, ou ele achava que sabia fazer. Porque eles passaram, esse grupo de 7, toda a noite pescando, e o resultado foi decepcionante. O resultado foi uma frustração total. Se eles já estavam inquietos, procurando alguma coisa para fazer, eu acredito que no final dessa noite agora, eles não estão só inquietos, eles estão meio que arrasados. Sabe quando você pensa que você sabe fazer uma coisa bem, só uma coisa, e você não consegue fazer aquilo mais? É isso. Pedro achava que a única coisa que ele sabia fazer nessa altura era pescar, mas nem isso ele não consegue mais. Então eu imagino que eles estão voltando agora, já começa a clarear, eles estão chateados, eles estão frustrados, cabisbaixos, e já muito próximo da margem, nos primeiros raios da manhã, eles conseguem ver ali a fisionomia, a sombra de um homem, ali na margem da lagoa do Mar da Galileia. E aquele homem grita com eles: filhos, vocês têm alguma coisa aí? Vocês têm algum peixe para trazer aqui para mim? E a resposta é negativa. Não, nós não temos nada, nós não pescamos nada. E aquele homem lá da margem, ele fala com eles: então joguem a rede à direita do barco e vocês vão conseguir pegar. E os apóstolos agora, depois de uma noite toda cansativa, agora quando a ocasião já não é mais favorável, porque quem é pescador aí sabe que a melhor ocasião para pescar é à noite. Agora já está clareando e eles já estão em águas muito rasas, já estão muito próximos da margem. Mesmo assim, eles resolvem lançar a rede à direita do barco, e quando eles lançam a rede, um grande cardume de peixes fica preso nas redes. Um dos apóstolos ali, o mais sensível de todos, ele percebe o que está acontecendo. Quem que é o mais sensível de todos? Aquele que debruçou sobre o peito de Jesus, o apóstolo amado. Quem é? Quem não souber, não tem certificado. Está reprovado, ano que vem está todo... Mas vocês sabem, está vendo? Esse mesmo, João, na hora que ele vê que a rede pegou aquela quantidade grande de peixes, ele olha para aquele homem que eles não conseguem identificar pela fisionomia, não o reconhecem, e João fala para Pedro: Pedro, é o mestre, é Jesus. Se João é o mais sensível, Pedro é o mais impulsivo de todos. Pedro está nu nessa hora no barco. Ele se enrola em alguma coisa, ele pega uma roupa e ele pula do barco. E ele nada até a margem. Ele não quer saber de peixe, ele não quer saber de barco mais. E aí os discípulos, os apóstolos que estão lá, agora vão tentar trazer, para a margem essa rede, esse barco carregado. E quando eles descem, olha que interessante, diz a narrativa dos evangelhos, que ninguém, embora não reconhecesse a fisionomia, ninguém ousou perguntar para aquele homem quem ele era, porque todos sabiam que estavam na presença do mestre. O mestre, Jesus, já tinha ali uma brasa,
já tinha ali preparado um peixe sobre a sua pequena fogueira ali. Curioso, né? Porque ele perguntou para eles se eles tinham peixe. E agora a gente descobre que Jesus já tem um peixe sendo preparado. E na hora que eles chegam com a rede, Jesus fala assim para eles: tragam alguns dos peixes que vocês pescaram para acrescentar ao que eu já comecei a preparar. Esse acontecimento, gente, ele é cheio de significado. E eu creio que não precisava muitas palavras para que os discípulos entendessem o que Jesus estava fazendo com eles. Jesus já tinha começado o trabalho. Agora, os apóstolos seriam responsáveis por continuar o trabalho que Jesus já tinha começado. Jesus não falou para eles que eles seriam pescadores de homens? Jesus já tinha começado o trabalho. Agora caberia aos apóstolos continuarem esse trabalho. E várias tentativas foram feitas ao longo da história de explicar por que o destaque no número de peixes, por que a precisão tão grande, por que alguém teria tido o trabalho de contar quantos peixes tinham naquela rede. Já falei, quantos? 153 peixes. De todas as explicações, a mais interessante foi feita logo nos primeiros séculos por um dos pais da igreja. Ele conta que na Grécia antiga, para os gregos, haviam 153 espécies de peixes, só isso. Todo o oceano era composto por 153 espécies de peixes. A pesca de 153 peixes indicaria uma completude, indicaria que a rede alcançou tudo. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, sob a minha orientação, porque foi Jesus que mandou eles lançarem a rede, sob a minha orientação, o trabalho de vocês vai alcançar todos os homens, todos os países, todas as nações. É uma tentativa interessante de explicar esse acontecimento. Eles estão de novo, mais uma vez, na presença agradável do Mestre Jesus, mas Jesus chama um deles ali à parte. Jesus quer ter um tete-a-tete. Ele tem alguma coisa muito específica para um deles. É a hora do Pedro. É a hora do Pedro. Gente, de todos, eu creio que Pedro é o mais frustrado até aqui. Pelo próprio temperamento dele, porque Pedro é 8 ou 80, não é? Então, quando as coisas não dão certo, ele é o que vai mais fundo. Mas ele tem um motivo extra para estar mais frustrado. Porque ele tinha falado para Jesus, algumas horas antes de Jesus ser preso, que ele amava Jesus mais que todos os outros, que se fosse preciso ele iria com Jesus até a morte, ele não abandonaria Jesus, ele disse isso. E foi logo ele que na primeira oportunidade amarelou, vacilou 3 vezes, negou Jesus. Então acho que ele é o mais decepcionado consigo mesmo. Ele é o que tem mais dúvidas a respeito do que vem pela frente. E é com ele que Jesus precisa ter esse particular, porque Jesus, ele nos trata de forma particular. Ele conhece, assim, as necessidades, as individualidades de cada um de nós. Ele chama cada um de nós no canto, nos tira do meio da massa, para resolver, assim, a nossa questão individual. E com Pedro, ele começa assim: Pedro, você me ama mais que os demais? Não era isso que Pedro tinha dito? Você me ama mais que os demais? E Pedro respondeu assim: Senhor, tu sabe todas as coisas. Você sabe que eu te amo. Olha a diferença daquele Pedro que pula na frente e fala: eu amo mais que todo mundo. E aqui tem um jogo de palavras muito interessante que a gente não consegue perceber na nossa tradução para o português. Mas quem gosta do grego, igual o Guilherme, que está estudando lá os originais, né, Guilherme? Esse jogo de palavras fica muito claro. A palavra que Jesus usa para amor na pergunta não é a mesma palavra que Pedro usa na resposta para Jesus. Na nossa língua, nós usamos a palavra amor com uma grande variedade, desde o amor
sacrificial, o amor que é capaz de dar a própria vida em favor de alguém, é o amor da mãe, não é? Ela é capaz de entrar na frente de um carro para salvar o filho. Mas nós usamos a mesma palavra amor para um sentimento muito mais suave, aquele sentimento que a gente tem para o amigo, que a gente fala, eu te amo, cara, né? Aquele amor fraternal, amor entre... Aquele amor assim, gosto muito. A gente usa a palavra amor nesse significado. E aí vamos ver no original como é que funciona. Quando Jesus fala assim, Pedro, você me ama mais que os demais, Jesus usou a palavra ágape, que significa esse amor sacrificial. É como se Jesus estivesse perguntando, Pedro, você me ama ao ponto de se sacrificar por mim? Aí Pedro fala, Senhor, tu sabe todas as coisas, você sabe que eu te filhos. Uma outra palavra grega que pode ser traduzida como amor, mas que é esse amor suave, esse amor gosto muito, um amor fraternal. Não é a mesma intensidade do amor ágape. Jesus pergunta uma coisa e Pedro responde uma coisa diferente. Pedro, você me ágape mais que os demais? Senhor, tu sabes que meu amor é comedido, meu amor é simples, meu amor é singelo, meu amor não é isso tudo. É um amor, mas não é como eu disse que era. Entenderam aqui o jogo de palavras? Então Jesus pergunta uma segunda vez para Pedro. Jesus insiste na pergunta. Pedro, você me ágape? Olha, já diminuiu. Na primeira pergunta era, Pedro, você me ama mais que os demais? Agora na segunda pergunta Jesus já diminuiu. Pedro, você me ama? Você me ágape? E Pedro responde pela segunda vez, Senhor, tu sabes todas as coisas. Você sabe que eu te filhos. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Então Jesus agora pergunta para a terceira vez para Pedro. Pedro, você me filhos? Agora Jesus muda a pergunta. Ele muda a palavra que ele está usando. Ele pergunta para Pedro, então Pedro, você me filhos? Você me ama com esse amor filhos? E Pedro responde para Jesus, Senhor, tu sabes todas as coisas. Você sabe que eu te filhos. Jesus, ele se fez, gente, do tamanho do amor de Pedro. Vocês perceberam isso? Ele começa, você me ágape mais que os demais, você me ágape, você me filhos. E Jesus, ao se tornar do tamanho do amor de Pedro, propício ao sentimento de Pedro, Jesus também, ele reabilita emocionalmente, psicologicamente a Pedro, que era o mais abatido de todos. Temos alguma psicóloga aqui? Temos psicólogas? Temos? Nossa psicóloga aqui vai nos ajudar. 3 vezes Pedro nega Jesus, mas agora 3 vezes ele afirma o seu amor. Era como se para cada negação, Jesus estivesse dando uma oportunidade de afirmação, reafirmação positiva. Jesus está tratando Pedro e Jesus está curando Pedro. Tanto é que ao terminar a terceira pergunta, e quando Pedro fala, Senhor, o meu amor é simples, meu amor é comedido, Jesus fala para ele, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus está entregando para Pedro uma responsabilidade de liderança, tá? Tá sendo entregue para Pedro. Que momento incrível para Pedro, né? Poder encontrar-se com Jesus e ser reabilitado dessa maneira maravilhosa. Pedro é um novo homem. Pedro é um cara totalmente diferente, gente. O Pedro antes da morte de Jesus e o Pedro que se encontra agora com Jesus vivo, ressurreto, é um cara transformado. O temperamento dele está domado. Ele não é aquele cara mais que sai fazendo bravatas, que sai falando aquilo que não pode cumprir. Até os sentimentos dele, olha que dominar sentimento é muito mais difícil que dominar a língua. Às vezes você domina a língua, mas por dentro o sentimento está lá. Até o sentimento de Pedro é comedido. Ele sabe o tamanho do amor dele. Vocês perceberam essa transformação? Isso é o que acontece quando a gente se encontra com Jesus vivo. Nós somos transformados até na nossa interioridade.
E esse Pedro, no decorrer da história, ele vai ser capaz de fazer e de amar Jesus muito mais do que ele declarou. Agora é o contrário. Antes ele falava muito e fazia pouco, agora ele fala pouco. Mas Pedro vai ser capaz de amar Jesus com amor ágape, o amor sacrificial. Não está nos evangelhos, mas diz a tradição cristã, e uma tradição assim, bem embasada, que Pedro entregou a sua vida por amor a Cristo, lá na cidade de Roma, onde ficou preso. Inclusive chegou a ser contemporâneo do apóstolo Paulo, de prisão lá. Então lá ele teria, por não negar Jesus, teria sido sentenciado à morte de cruz, por crucificação. E quando chegaram para crucificá-lo, Pedro teria, segundo a tradição, se negado a aceitar ser crucificado como o Senhor dele foi. Ele não se achou digno de morrer da mesma maneira que Jesus. Então, aumentando o castigo, o crucificaram de cabeça para baixo, segundo a história, tá? Essa pintura com essa imagem, né, com essa tela, que foi pintada por quem, gente? Caravaggio, né? Nós vamos nos despedindo desse pintor que acompanhou o nosso curso aí desde a primeira aula. Está indo embora, né? E aí vai ficar para vocês a curiosidade de conhecer um pouco mais do trabalho dele, pesquisar as telas, né? Caravaggio pintou, foram tantas telas impressionantes, parece que ele teve uma vida longa, né? Ele morreu aos 38 anos, na minha idade, em situações muito obscuras, duvidosas, trabalhou muito pouco. Diz a história assim, que ele pintava uma tela freneticamente, às vezes em uma semana, trabalhos que demorariam meses, fazia freneticamente dia e noite, pegava algum dinheiro e depois saía louco na vida, gastando dinheiro de bar em bar, totalmente transtornado, se envolvendo em brigas, às vezes se tornou fugitivo, teve que fugir de um país para o outro e acabou morrendo em situações duvidosas, desconhecidas, aos 38 anos, mas deixando um trabalho, né, incrível, impressionante. Está aí mais uma dessas telas, se você olhar a veia no punho, ali da pessoa amarrando Pedro na cruz, o olhar dele, o olhar de Pedro está nos cravos, né, nos pregos, atravessando a palma da mão. A gente fica com realmente essa impressão de que esse é um dos maiores pintores de todos os tempos. Mas Pedro, segundo a tradição, tá, ele teria sido crucificado de cabeça para baixo no lugar onde hoje é o Vaticano. Veja como a história dá voltas, né? Onde Pedro foi crucificado vai se tornar a sede, nos primeiros séculos, nos séculos vindouros, da religião cristã, do cristianismo. Quem sabe Pedro não tenha sido crucificado, hipótese, exatamente no lugar onde hoje está uma das basílicas mais importantes da religião católica, que é a Basílica de São Pedro. Tá? É uma probabilidade que aquele seja o lugar exato. Muito bem, falamos de mais um encontro com o Jesus vivo. Quero caminhar para falar de mais um outro. Esse encontro que eu vou mencionar agora está registrado no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, capítulo 15, versículo 6. É o apóstolo Paulo que nos fala acerca desse encontro. Diz o apóstolo Paulo que, certa ocasião, dentro daqueles 40 dias, Jesus apareceu vivo para mais de 500 pessoas. Não tem muitos detalhes sobre esse encontro, mas uma coisa que o apóstolo fala é suficiente para a gente prestar atenção nesse momento. O apóstolo Paulo fala assim: e a maioria dessas pessoas estão ainda vivas. Ou seja, quando o apóstolo Paulo escreveu, mais ou menos, aproximadamente no ano 55 depois de Cristo, 25 anos depois dos acontecimentos, muitas dessas 500 pessoas, testemunhas oculares da ressurreição, ainda estavam vivas. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Olha, se alguém tem dúvida da ressurreição, procure as pessoas que ainda estão vivas, converse com elas, são testemunhas oculares a respeito da ressurreição. E essa
esse encontro, essa aparição para um grupo grande de pessoas, vai tirar uma outra dúvida nossa. Algumas pessoas envolvidas em dúvidas, né, em raciocínios assim, lógicos, eles se colocam a seguinte pergunta: será que as aparições de Jesus depois da morte não poderiam ser fruto de uma alucinação psicológica? Não seriam visões de pessoas que sofreram muito, que viram cenas cruéis, uma tortura bárbara, né, com uma cruz, e estariam tão transtornados que depois teriam uma visão? Poderia ser? Bem, a resposta está aí. A alucinação individual, psicose, é possível de acontecer. Agora, uma alucinação coletiva, com um grupo de 500 pessoas, todos no mesmo lugar, na mesma hora, dizer que viram a mesma coisa, aí já não é provável mais, né? Isso não tem jeito de acontecer. Então, fica eliminada aí mais essa dúvida, que às vezes surge e algumas pessoas colocam ela. Vamos para mais encontro. Esse, um dos mais breves mencionados. O apóstolo Paulo também nos conta a respeito dele, no mesmo versículo 6 do capítulo 15, o apóstolo Paulo nos diz apenas o seguinte, que Jesus vivo encontrou-se com Tiago, seu irmão, mais nada. Por que eu acho que esse encontro é tão significativo, Bia, ao ponto de eu colocar ele aqui nos nossos últimos minutos? Não sei se vocês conseguiram notar que durante o ministério de Jesus, a família dele esteve muito distante. Perceberam? Os irmãos, né? A mãe, durante uma boa fase da vida, vai surgir depois, lá na cena final, na crucificação. Mas a família de Jesus não esteve envolvida no seu ministério. Pelo contrário, eu contei para vocês em uma ocasião que seus irmãos chegaram a achar que ele tinha surtado, Jesus tinha surtado, e queriam pegá-lo à força para parar com aquele negócio. E quando a gente prossegue estudando a história depois de Jesus, vem aí um novo curso aí para frente, hein, gente, depois de Jesus. Quando a gente continua, a gente vai ver que os irmãos de Jesus vão estar muito engajados no ministério, que Tiago, ele vai se tornar um grande líder da igreja primitiva, do cristianismo surgindo, ao ponto de se tornar um mártir. No ano 62 depois de Cristo, Flávio Josefo nos fala que ele foi martirizado por ser um divulgador do evangelho de Jesus. A dúvida que fica é o que aconteceu nesse intervalo de tempo entre o Tiago, irmão de Jesus, que não crê, que não é um apoiador e que depois se torna um líder, ao ponto de dar a sua vida por amor a Jesus. O que aconteceu no meio do caminho? Eu acho que a resposta está ali. Um encontro vivo com Jesus ressurreto. Um encontro entre Tiago e Jesus. Nós não sabemos o que os dois conversaram. Não sabemos, não temos detalhes. Nós só sabemos que isso foi tão profundo e mexeu tanto nas bases de Tiago para ele mudar completamente a sua postura. Hoje, nós estamos um pouquinho mais perto de saber mais sobre a história de Tiago, saber do ponto de vista histórico mesmo, arqueológico. Uma grande descoberta arqueológica, no ano de 2002, está trazendo para luz sobre esse personagem bíblico, né, o Tiago, irmão de Jesus. Essa descoberta é dessa caixa. É uma caixa mortuária, uma caixa de pedra, onde que eram colocados os restos mortais das pessoas. Essa caixa tem 50 centímetros de comprimento por 25 de largura. E essa caixa, ela tem uma inscrição. Essa inscrição está aqui, ó. Você quase não perceberia, tá vendo? Por que você não pode ser cientista? Mas para o cientista, isso aqui, né, é um tesouro. Eu aumentei, coloquei aqui. Eles perceberam que havia uma frase escrita ali. E eles conseguiram, então, buscando o hebraico antigo, decifrá-la. E a frase escrita é essa mesmo, que está aí, transliterado para o português. Está escrito nesse ossuário: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Pronto.
quando essa descoberta veio à tona, foi considerada uma das maiores descobertas arqueológicas do século. O mundo todo parou para prestar atenção. Será que isso seria verdade mesmo? Seria uma fraude? Alguém querendo chamar a atenção? Observem que lá em Israel as coisas são um pouquinho diferentes do nosso país, né? Quando se cogitou que isso poderia ser uma fraude, a autoridade israelense de antiguidades, a autoridade arqueológica do país, abriu um processo judicial para tentar verificar se essa inscrição é verdadeira ou falsa. Foram convocados mais de 200 peritos de diversos ramos do conhecimento, desde geógrafos, gente que estuda as pedras, biólogos estudaram a pátina. Pátina é uma camada de micro-organismos que todas as substâncias têm. Quanto mais antiga é essa pátina, né, a confirmação de que aquele objeto, aquela inscrição é muito antiga. Estudantes da grafia hebraica antiga foram convocados para saber se essas letras correspondem a um padrão de escrita. Estudantes sobre os instrumentos que se existia 2000 anos atrás foram convocados para verificar se o objeto que fez aquelas marcas ali, se era realmente um objeto antigo ou recente. Enfim, mais de 10.000 páginas de perícias durante 5 anos. E então, o veredito final. O juiz bateu o martelo. Essa caixa aí é? O que vocês acham? A decisão do juiz foi a seguinte: não há provas de que a caixa é falsa, de que o ossuário é falso. Entenderam? Então, nenhuma perícia foi capaz de provar a falsidade, embora judicialmente não se confirmou, não se atestou a legitimidade. Tá? Então, nós estamos aí diante de um objeto que pode ser, sim, o grande elo histórico, arqueológico, entre o Jesus histórico e aquele Jesus narrado nos evangelhos, o Jesus da fé. Porque esse objeto, sendo verdadeiro, coloca Jesus no contexto do século I, num contexto familiar de José, de Tiago, exatamente como narrado nos evangelhos. Tá? Alguém pode perguntar assim: Rafael, mas será que só existiu na história um Tiago, filho de José, irmão de Jesus, se a gente sabe que os 3 eram nomes comuns na época? Tiago, José e Jesus também eram nomes comuns na época. Será que só existiu um? O que vocês acham? Esse aí necessariamente é o Tiago, irmão de Jesus da nossa história? Olha só, caixas mortuárias como essa de pedra só foram utilizadas em Israel durante 50 anos, entre o ano 20 e o ano 70. Exatamente no período que os nossos personagens viveram. Então, você já tem que restringir bem. Mas, ainda assim, em 50 anos, pode aparecer na mesma família um Tiago, um José e um Jesus? Pode. Ah, tá. Mas olha só, não é só aparecer os 3 nomes na mesma família, é aparecer na ordem certa. Então, num período de 50 anos, você tem que achar um Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Não serve se for Tiago, filho de Jesus, irmão de José. Não vale se for José, filho de Tiago, irmão de Jesus. Você tem que achar a ordem certa. Então, pensem comigo. Todo mundo conhece aqui, vamos ver nomes comuns aqui. Pedro, João e qual outro? Nome comum? Joaquim. Pedro, João e Joaquim. Todo mundo conhece alguém com esses nomes. Mas alguém conhece uma família que tem os 3 nomes? Conhece? Já é muito mais difícil, não é? Pedro, João e Joaquim na mesma família. Agora, alguém conhece uma família que o Pedro seja necessariamente filho do João, irmão do Joaquim? Não pode ser outra ordem? Então, você já restringiu muito. Nós estaríamos muito perto de estar falando do Tiago correto, o Tiago que nos interessa. Agora, um último detalhe para a gente arrematar essa história. Não era comum que uma pessoa fosse identificada
pelo parentesco com o irmão. As pessoas eram identificadas pelo parentesco com o pai. E assim a gente vê vários personagens bíblicos, né? Deveria aparecer sempre Tiago, filho de José. Pedro, filho de alguém, né? Nós não temos outro exemplo de alguém sendo identificado pelo nome do irmão. A única explicação para alguém ser identificada pelo nome do irmão seria se o irmão fosse muito notável, tão famoso, que bastaria a referência a ele para que todo mundo soubesse de quem está se falando. Então, exemplo aqui, ó, o Ney Franco é da nossa região aqui, técnico de futebol, né? Espero que esteja assistindo, Ney Franco. Vai aí, um abraço para você e para a sua família. Se alguém aqui for irmão dele, bastaria dizer, fulano, irmão do Ney Franco, para que todo mundo soubesse quem que é, né? Então, nós não temos dúvida de que esse Tiago, cujos restos mortais foram depositados nessa urna, era filho de um José e irmão de um Jesus muito, muito conhecido, alguém muito extraordinário, tá bom? Eu falei para vocês que o Tiago, irmão de Jesus, dos evangelhos, ele se tornou um Marte no ano 62 depois de Cristo. Flávio Joséfo nos conta essa história. Vê se essa é coincidência. Olha como Flávio Joséfo nos conta. Ele, o governador Anano, aproveitou o tempo da morte de Festo, e Albino ainda não tinha chegado, para reunir um conselho, diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros. Acusou-os de terem desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento. Este ato desagradou muito a todos os habitantes de Jerusalém, que eram piedosos e tinham verdadeiro amor pela observância de nossas leis. O historiador Flávio Joséfo identifica Tiago pelo irmão, né? Então, tá aí. Quem acha que a urna é verdadeira? Deixa eu ver. Quem acha que a urna é verdadeira? Quem acha que a urna é falsa? Cadê? Opa! Temos alguns aí, né? Prosseguindo e já caminhando para o fim da nossa história, quero contar para vocês mais um encontro de Jesus. Esse encontro aconteceu aqui, ó, no Monte das Oliveiras. Os discípulos já não estão mais em Galileia, eles se aproximam de Jerusalém, eles estão num lugar que traz para eles muitas memórias. Quantas coisas que eles viveram no Monte das Oliveiras, né? Quando a gente recebeu o carinho de alguém, a gente vai nos lugares e a gente vê elas em tudo. Jesus fez tanta coisa ali no Monte das Oliveiras, vocês lembram? Ressuscitou Lázaro. Foi dali do Monte das Oliveiras que Jesus partiu para Jerusalém, para a entrada triunfal. Quantas vezes eles estiveram na casa de Maria e Marta, né, aqueles encontros com aquelas mulheres cheias de vida, de personalidade, tudo ali. Eu creio que eles estavam reunidos, se alimentando, mais uma vez, ali naquela região, e eles deviam estar pensando, sabe, nossa, como foi especial os momentos que nós passamos com Jesus aqui. E quando eles pensavam nisso, mais uma vez aconteceu. Jesus se coloca no meio deles. E Jesus agora, ele ceia com eles, ele faz a refeição com eles, mais uma vez. Final do nosso curso é sempre a oportunidade de chamar atenção para alguns detalhes. Observaram durante o curso que muitas e muitas vezes, pastor Paulo, a gente encontra Jesus envolvido com alimentos, sempre comendo, sempre à mesa, sempre num jantar. Perceberam isso? Jesus gostava muito de comer. Gostava, ele tinha prazer, mas mais do que isso, ele gostava das refeições coletivas. Ele está sempre com um grupo de pessoas se alimentando. Jesus sabia um segredo, gente, que vai demorar muitos séculos depois que a humanidade vai descobrir a respeito da alimentação. Qual que é o segredo? Por que as empresas hoje, antes de fechar um negócio, os grandes executivos, vamos jantar lá em tal restaurante, vamos dois fechar um negócio lá. Qual que é o segredo da alimentação coletiva, da refeição
em grupo. Qual que é o segredo? Amolece os corações. O que mais? Gente, o alimento, a refeição é intimidade. Pessoas que comem junto, elas têm comunhão, elas têm intimidade. Jesus adorava isso. Jesus curtia muito esses momentos. Nós precisamos pegar a dica com Jesus aqui, abrir mais as nossas casas, parar de frescura, né? Parar de fazer jantar para convidar alguém, abre a porta, coloca gente lá dentro e nós vamos ganhar a intimidade que a gente tanto precisa nos nossos dias. Jesus sabia isso. E ele está mais uma vez se alimentando ali com os seus amigos. Só que dessa vez, nesse encontro, é diferente dos demais que eles já tinham tido com Jesus vivo. Vocês estão percebendo? Tem alguma coisa diferente no ar. Os discípulos trocam olhares entre si. Não parece mais como os outros encontros. Na verdade, Jesus começa a dirigir algumas palavras para eles. Jesus fala para eles, olha, não saiam daqui da região, permaneçam em Jerusalém, até aquele dia que eu vou enviar para vocês, sobre vocês, o Espírito Santo, o Consolador, e ele vai ensinar para vocês todas as coisas, e ele vai capacitar vocês. O que Jesus estava fazendo era uma despedida. Jesus estava se despedindo deles, e eles percebiam isso. E Jesus falou para eles, que quando o Espírito Santo fosse derramado sobre eles, eles seriam testemunhas de Jesus. Começando por Jerusalém, depois pela Judeia, passando pela Samaria e até os confins do mundo. Eles falariam a respeito do que eles viram e do que eles presenciaram. Eles tinham se tornado, gente, amigos do próprio Deus. Eles não estavam só diante de um mestre. Eles estavam se despedindo de um amigo. Eles estavam se despedindo do Deus conosco, do Deus encarnado. Enquanto Jesus abençoava eles, os apóstolos perceberam que levemente os pés de Jesus deixavam de tocar o chão. Creio que eles estão atônitos. Jesus vai abençoando eles e eles não conseguem tirar os olhos de Jesus. Jesus, à vista deles, vai sendo levado aos céus, até que uma nuvem o encobre. Eles estão boquiabertos. 2 homens se colocam diante deles, do lado deles, e aqueles homens falam assim, por que vocês estão olhando para cima ainda? Da mesma maneira como ele foi assunto ao céu, ele há de retornar. Ao contrário do que você pode imaginar, não havia nenhuma tristeza no coração deles. Eles estavam fortalecidos, capacitados. Eles vão para Jerusalém, eles cantam, eles oram alegremente, esperam o dia que Jesus falou, o dia do Pentecostes, da descida do Espírito Santo. E a partir desse dia, eles começam a se espalhar pela Judeia, pela Samaria e até os confins do mundo. E o evangelista Marcos vai terminar essa história de uma maneira muito linda, dizendo que enquanto eles iam pelo mundo, o próprio Senhor Jesus os acompanhava, confirmando o que eles diziam com sinais e prodígios. E assim, nós terminamos a nossa história. Vocês não se levantaram, então acho que vocês são do Te Levantou? Então senta, porque sabe aquele tipo de gente que o filme acaba, as letras sobem, você sempre fica esperando que tenha alguma coisa depois? Vocês gostam de saber o que vem depois? Então vou dar uma palhinha do que vem depois, tá bom? Rapidamente.
Que tal a gente olhar 60 anos depois desse acontecimento? Vamos projetar nossa mente aqui, acelerar? Como é que está o mundo 60 anos depois? Como é que estão os discípulos, os apóstolos? Tem alguém vivo ainda? Onde que eles estão? E Pôncio Pilatos? E Herodes? O que aconteceu com eles? Vocês têm essa dúvida, né? Eu quero saber o final da história. Eu tenho essa inquietação. Então vamos lá. 60 anos depois, o mundo era completamente diferente. O Império Romano não era mais o mesmo, forte como era nos tempos de Jesus. O imperador da época de Jesus, que era Tibério César, no ano 37 depois de Cristo, talvez uns 2 ou 4 anos depois de todos os acontecimentos, da ressurreição, ele desiste do poder. Imagina, o cara mais poderoso do mundo desiste do poder. Ele se exilou, autoexílio, na ilha de Capri, desgostoso da vida, deprimido, porque estava com úlceras no rosto, tinha ficado careca. Tem gente que é careca, nem liga, né? Mas ele foi uma frustração, uma decepção completa. E o pior de tudo, a mulher dele traía ele abertamente, escancaradamente. Plínio, um historiador romano, falou que Tibério César foi o mais infeliz de todos os homens. Imagina, o imperador, o cara mais importante do mundo, renuncia ao poder dessa maneira. Vejam que ter tudo não é o suficiente se não tiver paz, né? E Pôncio Pilatos, o que aconteceu com ele? Essa é o que a tradição nos diz. Um dos pais da igreja, né, Eusébio de Cesareia, ele diz que quando Tibério César perde o poder, assume no seu lugar Calígula, o imperador, o perverso. E o Calígula faz uma mudança total nos cargos, ele tira Pôncio Pilatos do poder. E Pôncio Pilatos foi exilado. E entre o ano 37 e 39 depois de Cristo, Pôncio Pilatos, o cara que não teve coragem de decidir sobre a vida de Jesus, decidiu tirar a própria vida e teria suicidado. Tá? Esse teria sido o fim de Pôncio Pilatos. Herodes Antipas, né, o cara que colocou o manto sobre Jesus e escarneceu Jesus durante o julgamento, também não teve um fim melhor. Perdeu o trono para o seu sobrinho, o Agripa, também foi para um exílio e lá teria morrido rapidamente em circunstâncias também muito desconhecidas. O império, gente, estava pipocando, os novos imperadores queriam viver só luxo, ostentação, perversidade, orgias sexuais, festas, já não tinham mais a capacidade administrativa de antes. Revoluções pipocavam por todos os lados. Nós estamos falando de quando mesmo? 60 anos depois. Estamos por volta aí do ano 90 depois de Cristo. Lá em Jerusalém, grandes rebeliões também tinham pipocado, inclusive aquela do ano 70, na qual os judeus foram dizimados. Os judeus viveram uma grande diáspora. No ano 90, que é o ano que nós estamos agora, eles estão espalhados pelo mundo. E os apóstolos, o que aconteceram com eles? Logo depois de receberem o Espírito Santo, né, do Pentecostes, eles se espalharam pelo mundo. A gente tem notícias deles em mais diversos lugares. Temos notícias de Mateus na Etiópia, temos notícia de Filipe andando aqui pela Península Ibérica, talvez Espanha. Temos notícia de Paulo em Roma e Pedro também em Roma. Muitos dos apóstolos se perdeu, não se sabe completamente notícia deles. Não se sabe para onde foram. Saíram andando pelo mundo, divulgando essa notícia e desapareceram. Muitos foram martirizados, torturados, mortos, enfim. No ano 90 é provável que todos eles já tenham morrido. Todos os apóstolos de Jesus, exceto um. Bem idoso, um ancião. Ele era o mais jovem do grupo na época. E o nome dele é João. João foi para a região da Turquia, que hoje é a Turquia, viveu na cidade de Éfeso, se tornou alguém muito respeitado na cidade de Éfeso, mas no ano 90 depois de Cristo, ele está preso por causa do testemunho de Jesus. Ele está preso numa ilha chamada Pátimos. Tá? Pátimos é uma ilha da região da Grécia hoje, uma ilha lindíssima, mas era uma colônia prisional do Império Romano. Em vez de manter grades e ficar gastando dinheiro com preso, como a gente faz hoje, o que o Império Romano fazia? Jogava na ilha de Pátimos e a Deus dará, ficava para lá.
João está assim, já ancião. Com quantos anos João está, hein, gente? Se passaram 60, mesmo que ele fosse muito novo, ele está aí beirando talvez uns 80 anos, né? E ele está ali vivendo aquela situação, ele está isolado do mundo, mas ele não está isolado da realidade espiritual, ao contrário, ele está conectado com os céus. E um dia, na ilha de Patmos, ele escuta uma voz muito forte, uma voz como se fosse uma voz de trombeta, falando: João, você vai ver algumas coisas, escreve o que você vai ver, e manda para as 7 igrejas da Ásia. Essa revelação que João vai ter, a partir de agora, o que ele vai ver, João escreveu, e você pode ler o que ele viu. É o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, chama-se Apocalipse, que quer dizer revelação. Quando João escuta aquela voz, ele olha para trás, procurando quem falava com ele. E agora ele toma o maior de todos os sustos. 60 anos depois, ele vê alguém como sendo um filho do homem. Essa pessoa tem cabelos brancos como a neve, mas os seus olhos são vivos, eles ardem como fogo. E João olha, as vestes são as mais claras que se pode ter. E o rosto dessa pessoa reluz como a luz do sol. João não tem dúvida, 60 anos depois, ele estava se reencontrando com Jesus Cristo. João cai com o rosto em terra diante do Filho do Homem. E Jesus o anima: não temas, sou eu, o primeiro e o último. Estive morto, mas agora eu vivo pelos séculos dos séculos. E Jesus começa a revelar para João os acontecimentos que se sucederiam na história a partir de então. Essa é a primeira visão, o primeiro encontro que João tem com Jesus no Apocalipse. No desenrolar da visão, no prosseguimento, João vê um livro selado, todo lacrado, fechado. E João, ele começa a chorar muito, 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 compulsivamente diante do livro. Os teólogos dizem que esse livro significa o desenrolar da história da humanidade. É como se toda a história do mundo, a história das nossas vidas, tudo tivesse escrito nesse livro. Mas esse livro está lacrado, esse livro não pode ser aberto, a história está travada. E é por isso que João chora compulsivamente, porque ninguém havia sido achado digno de abrir o livro. E quando João está chorando, um ancião fala: João, não precisa chorar mais, porque foi achado foi achado digno de abrir o livro. Ele é o leão da tribo de Judá. E é nessa hora que João vê Jesus pela segunda vez durante essa revelação. Curiosamente, João não o vê como um leão. João o vê como um cordeiro. Olha a amplitude. Jesus, ele é ao mesmo tempo o leão da tribo de Judá, mas o João o vê como um cordeiro, como tendo sido morto, um frágil cordeiro no mesmo estado da sua morte. O leão, é falado para João, que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então João vê, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. É a segunda vez que ele está vendo Jesus. E diante dessa cena, diante da constatação de que Jesus é digno para abrir a história da humanidade, os anciãos começam a cantar uma música. Eles têm harpas e eles começam a cantar uma música de adoração.
E aquela música, a gente vai crescendo, ela vai tomando corpo. E agora não só os anciãos cantam, mas todos os seres viventes do céu, os anjos, milhões de vozes se juntam nesse coro. E essa música vai crescendo cada vez mais. E agora, também, os seres criados, os animais, as aves do campo, as árvores, os bosques, começam a celebrar o mesmo canto. E esse canto, gente, vai crescendo de uma tal maneira. Você começa a escutar esse canto? Você começa a escutar esse canto? Esse canto vai tomando conta do universo inteiro. O cosmos começa a adorar o Cordeiro. As estrelas, os astros, todo o universo começa a cantar em adoração. Uma música que diz: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja um louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Um dia todo o cosmos vai cantar essa música. Nós vamos estar juntos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Que a gente faz é apenas um vislumbre do que vai ser adorar ao Cordeiro e aquele que se assenta no trono naquele dia. Vai ser incrível. Mas o livro está na mão do Cordeiro.
E o cordeiro agora, ele começa a abrir os selos. E a cada selo aberto, um juízo de Deus é executado sobre esse mundo. São 7 trombetas que são soadas, são 7 taças que são derramadas, são 7 cálices. A humanidade começa a ser golpeada. Os animais, a natureza, as águas e por fim os próprios homens. Tragédias, catástrofes, destruições começam a bombardear esse mundo. Até que o mundo está preparado para uma grande e derradeira batalha. É a batalha final. O cosmos se prepara para esse momento. Essa batalha não é entre impérios desse mundo, não é entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Essa batalha cósmica final é uma batalha entre os servos de Deus e os servos das trevas. Essa batalha é entre o bem e o mal. Então João percebe que o cenário está todo pronto. Mas antes do início da batalha, João escuta uma voz como o som de muitas águas. E essa voz diz assim: eis que é chegada a hora das bodas do Cordeiro. O Cordeiro está vindo para se encontrar com a sua noiva, a igreja, a reunião dos fiéis a Cristo. E a sua noiva já se ataviou, já se preparou, ela está lindíssima. E foi-lhe dado vestir com linho puríssimo. E é nessa hora que João vê, pela terceira e última vez na visão, ele vê Jesus. João vê os céus se abrindo, os céus estão rasgando, e João vê um cavalo branco e um cavaleiro que galopa pelo cosmos. Com certeza, querido, isso aqui, pelo menos é assim que eu imagino, que eu vejo, é simbólico. Não pense que Jesus vai voltar montado no cavalo branco. Eu não acredito que isso seja literal, mas eu acredito no significado desse símbolo. Jesus vai vir pela última vez como um guerreiro poderoso. O cavalo branco, que é a figura do cavaleiro, nos mostra que Jesus vem para as bodas do Cordeiro, para o seu casamento com a igreja. Ele vem como um vitorioso guerreiro implacável. E João olha agora para o manto do cavaleiro. E o seu manto está salpicado de sangue, todo sujo de sangue. É o sangue dos santos, aqueles que deram a vida por amor de Jesus. É o sangue de Pedro, crucificado de cabeça para baixo. É o sangue do apóstolo esfolado vivo. É o sangue dos primeiros cristãos lançado às feras, lá no Coliseu, para serem devorados pelos animais. É o sangue daqueles que foram queimados em Roma para servirem de iluminação pública na cidade. É o sangue daqueles que nesse momento, em algum país do Oriente, estão recebendo uma morte dolorosa e cruel, nesse exato momento, porque se negaram a recusar a sua fé em Cristo Jesus. É como se esse guerreiro ele tivesse com o seu manto acolhido todas essas vítimas, e é por isso que o manto dele está salpicado de sangue. E João, ele vê que esse manto ele tem um nome escrito. É o nome do cavaleiro. No manto está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora sim, é o fim dessa história. O fim de verdade. Ok? Acabou. Sentem, por favor. A gente sempre fica com gostinho de que tem mais. Não tem, né? Não tem realmente. Mas esse não é um fim verdadeiro, gente. Não é um fim verdadeiro. Porque esse é apenas o começo de uma nova história.
esse é o começo de uma história incrível, uma história que vai ser escrita ao longo dos séculos, uma história da divulgação das notícias e do amor desse Cristo, e uma história que vai chegar até nós, que tem chegado até nós. Essa é a história que tem apaixonado muita gente, essa é a história que tem transformado muita gente, essa é a história daquele conhecido seu, que você olha para ele e fala assim, o que aconteceu com fulano? Que ele era assim, de um jeito, doido da vida, e agora ele só quer saber de Jesus. Essa é a história que tem transformado muitas vidas. E a título de conclusão, para a gente sair pensando daqui nessa noite, né? O que essa história, ela provoca em você? Ela tem provocado tudo isso que eu falei ao longo da história, em tantas pessoas, mas e em você? O que essa história provoca? Eu quero te convidar a sair daqui com essa reflexão, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, Tu que estás assentado no trono, só a Ti prestamos honra, louvor e glória. E ao Cordeiro que está assentado junto do trono, nós rendemos a nossa adoração. Ó Deus, agradecemos por essa história linda, essa história de amor, essa história que nos comove 2000 anos depois de ter acontecido. E a minha oração aqui é que essa história seja utilizada como instrumento do Senhor para a transformação das nossas vidas. Seja utilizada, Deus, para que as nossas vidas sejam mais dignas, para que as nossas vidas sejam diferenciadas, para que as nossas vidas sejam transformadas pelo poder do Senhor, para que possamos viver conscientes de que somos transitórios aqui e esperamos o grande dia em que reencontraremos com o nosso Mestre, o nosso Senhor, Jesus Cristo. No nome de Jesus, amém.